Episódio 43, página 211, Um novo mundo, despertar de uma nova consciência. A respiração. Podemos descobrir o espaço interior criando lacunas no fluxo do pensamento. Sem elas, sem essas lacunas, durante esse monte de pensamento que vem, entre eles tem lacunas. Sem essas lacunas, o pensamento se torna repetitivo, desprovido de inspiração, sem nenhuma centelha criativa. E é assim que ele é para a maioria das pessoas. Essas lacunas, né? Ele falou que é delas que vem essa centelha criativa, que vem algo novo. É o que faz ele não se tornar repetitivo. Me parece que é daí que vem, por exemplo, um improviso. Quando alguém tá falando alguma coisa, eu planejei alguma coisa para falar e de repente vem um improviso. Me parece que é dessa lacuna, é desse espaço. Somente desse espaço pode vir o imprevisível. Algo que me surpreende, que eu não estava esperando. Eu preciso dar vazão para esse espaço, alimentar esse espaço. Bom, ele está dizendo que sem essa lacuna, o pensamento se torna repetitivo e tal, e é assim que ele é para a maioria das pessoas. Não precisamos nos preocupar com a duração dessas lacunas. Alguns segundos bastam. Aos poucos, elas irão aumentar por si mesmas, sem nenhum esforço da nossa parte. Mais importante do que fazer com que sejam longas é criá-las com frequência para que nossas atividades diárias e nosso fluxo de pensamento sejam entremeados por espaços. Criá-las com frequência para que nossas atividades diárias e nosso fluxo de pensamento sejam entremeados por espaços. Ele vai explicar melhor o que isso quer dizer. Certa ocasião, alguém me mostrou a programação anual de uma grande organização espiritual. Quando a examinei, fiquei impressionado pela rica seleção de seminários e palestras interessantes. A pessoa me perguntou se eu poderia recomendar uma ou duas atividades. Não sei não. Todas elas me parecem muito interessantes. Mas eu conheço essa. Tome consciência da sua respiração sempre que puder. Toda vez que se lembrar. Faça isso durante um ano e terá uma experiência transformadora bem mais forte do que a participação em qualquer uma dessas atividades. E é de graça. Tome consciência da sua respiração sempre que puder, toda vez que se lembrar. Tomar consciência da respiração faz com que a atenção se afaste do pensamento e produz espaço. Olha que coisa linda! Tomar consciência da respiração faz com que a atenção se afaste do pensamento e produz espaço. É muito mágico isso, gente. Dá uma onda. Eu não sei vocês, mas me dá uma onda essas coisas, cara. Porque eu começo a sentir realmente a parada. Tipo, toma consciência da respiração. Agora. Não dá uma onda. Você cria espaço, você se afasta do seu pensamento e cria espaço, produz espaço. Que é a consciência, né? É como se você alargasse a sua consciência. Ou ao menos é como se você estivesse mais consciente de você, consciência. É uma maneira de gerar consciência. Acabei de falar isso e ele falou aqui. É uma maneira de gerar consciência. Bem alinhadinho comigo. Embora a plenitude da consciência já esteja presente como o não manifestado, estamos aqui para levar a consciência a essa dimensão. Eu vou ler de novo, que eu me empolguei aqui que eu acabei de falar e me perdi. Embora a plenitude da consciência já esteja presente como o não manifestado, estamos aqui para levar a consciência a essa dimensão. É porque ele falou que fazendo isso, colocando a atenção na respiração, isso produz consciência, gera consciência. Produz espaço e gera consciência. Só que ele está falando, embora a consciência já exista em sua plenitude, embora a consciência já exista em sua plenitude, tudo é consciência, é o todo, já existe, já está aqui neste exato momento, mas ela já está presente como o não manifestado, né? Aquilo que a gente não pode dar nome, aquilo que existe de um modo sem forma. Mas a gente está aqui para levar a consciência a essa dimensão. A gente leva cada vez mais a nossa consciência a essa dimensão. A gente se conscientiza cada vez mais dessa consciência.
indefinidas em forma ilimitada e infinita. Tome consciência da sua respiração. Observe a sensação do ato de respirar. Sinta o movimento de entrada e saída do ar ocorrendo em seu corpo. Veja como o peito e o abdômen se expandem e se contraem ligeiramente quando você inspira e expira. Basta uma respiração consciente. Basta uma respiração consciente para produzir espaço onde antes havia a sucessão ininterrupta de pensamentos. Uma respiração consciente, 2 ou 3 seria ainda melhor, feita muitas vezes ao dia, é uma maneira excelente de criar espaços na sua vida. Apenas você respirar, inspirar e expirar de maneira presente, consciente. Mesmo que você medite sobre sua respiração por 2 horas ou mais, o que é uma prática adotada por algumas pessoas, uma respiração basta para deixá-lo consciente. O resto são lembranças ou expectativas, isso é, pensamentos. Lembranças ou expectativas, passado ou futuro, pensamentos, e não presença. Na verdade, respirar não é algo que façamos, mas algo que testemunhamos. A respiração acontece por si mesma. De fato, né? A gente não precisa toda hora estar dando comando para a respiração acontecer. Ela acontece por si mesma. Ela é produzida pela inteligência inerente ao corpo. Portanto, basta observá-la. Que coisa linda. Que coisa linda. Ela é produzida pela inteligência inerente ao corpo. É uma inteligência diferente, que ela não obedece a nenhum comando nosso. Portanto, basta observá-la. Essa atividade não envolve nem tensão, nem esforço. Além disso, note a breve suspensão do fôlego, sobretudo no ponto de parada no fim da expiração, antes de começar a inspirar de novo. A breve suspensão do fôlego, quando você termina de expirar, tem uma suspensão no fôlego. Ele pede para você observar isso também. Essa inteligência inerente ao processo de pensamento, né? Essa inteligência que faz com que a nossa respiração aconteça, quando a nossa mente não está muito no comando, ela acontece realmente. Eu estava outro dia tocando violão, relembrando umas músicas que eu não lembrava mais, e eu lembrei uma que é Vilarejo, que eu adoro, e eu tava relembrando as notas, e eu falei assim, nossa, mas a batida, eu não me lembro mais como é que faz a batida. De repente, a minha mão já tava fazendo a batida. Porque essa inteligência que é inerente, que existe além da minha vontade, ela tava presente. O meu corpo tinha aprendido aquilo. Eu acho, inclusive, que o nosso corpo é mais inteligente que a nossa mente. Ele tem uma inteligência dele, única. Tanto que o que o corpo aprende, as memórias que o corpo absorve, é muito mais difícil de você perder. Você não desaprende a andar de bicicleta, não dizem isso? Foi o corpo que aprendeu aquilo. A inteligência dele é diferente. Então, a gente pode confiar nessa inteligência mais também. Muitas coisas que a nossa mente diz pra gente que a gente não sabe, que a gente não vai conseguir, é só a nossa mente, é o ego, na verdade. Mas aí a gente vai dar um passinho e a gente vai dar outro passinho. E aí o próprio caminho vai mostrando pra gente. Essa outra inteligência vai atuando por intermédio desse caminho. E quando a gente viu, a gente foi muito mais longe do que a gente imaginava que a gente poderia. Porque a gente não tinha essa dimensão antes, a gente não conseguia enxergar. A nossa visão é muito limitada, é muito restrita. O ponto de vista que a gente alcança é muito restrito. É por isso que é importante ir caminhando e fazendo pequenos movimentos em direção ao que a gente quer, porque o próprio caminho se mostra, essa inteligência outra, ela se apresenta no meio do caminho, conduzindo a gente, através da nossa consciência. Ela é a nossa consciência. Que papo de louco, né, gente? Maravilhoso. Muitas pessoas têm a respiração curta, o que não é natural. Quanto mais tomamos consciência da respiração, mais sua profundidade se restabelece sozinha. Como a respiração não tem forma própria, ela tem sido equiparada. Olha, como a respiração não tem forma própria, ela tem sido equiparada ao espírito.
a vida sem uma forma específica, desde tempos ancestrais. Ela tem sido equiparada ao espírito, que é a vida sem uma forma específica, desde tempos ancestrais. Entre aspas, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Fecha aspas. Inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida. A palavra alemã para respiração, Atman, tem origem no termo sânscrito Atman, que significa o espírito divino que nos habita, ou o Deus interior. Olha, eu puxei uma setinha e escrevi: respiração, conexão direta com o divino que nos habita, com o Deus interior. Conexão direta com o espírito que nos habita, com o Deus interior, com o divino que nos habita. O fato de a respiração não ter forma é uma das razões pelas quais a consciência da respiração, estar consciente da respiração, é uma maneira muito eficaz de criar espaços na nossa vida, de produzir consciência. Ela é um excelente objeto de meditação, justamente porque não é um objeto, não tem contorno nem forma. O outro motivo é que a respiração é um dos mais sutis e aparentemente insignificantes fenômenos, a menor coisa que, segundo Nietzsche, constitui a melhor felicidade. Lembra que ele falou, umas páginas atrás, que as menores coisas constituíam as melhores felicidades? E ele está dizendo aqui que a respiração é um dos mais sutis e aparentemente insignificantes fenômenos. E aí ele correlata com aquilo. A menor coisa que, segundo Nietzsche, constitui a melhor felicidade. Cabe a você decidir se vai ou não praticar a consciência da respiração como uma verdadeira meditação formal. No entanto, a meditação formal não substitui o empenho em criar a consciência do espaço na sua vida cotidiana. Então, voltando, basta uma respiração consciente para criar espaço na nossa vida cotidiana, para a gente se tornar mais consciente. Uma respiração, uma. Ao tomarmos consciência da respiração, nos vemos forçados a nos concentrar no momento presente, o segredo de toda a transformação interior espiritual. Sempre que nos tornamos conscientes da respiração, estamos absolutamente no presente. Percebemos também que não conseguimos pensar e nos manter conscientes da respiração ao mesmo tempo. Sempre que a gente se torna consciente da respiração, a gente está absolutamente no presente. Não é possível pensar e estar consciente da respiração ao mesmo tempo. A respiração consciente suspende a atividade mental. No entanto, longe de estarmos em transe ou semidespertos, permanecemos acordados e alerta. Não ficamos abaixo do nível de pensamento, e sim acima dele. E se observarmos com mais atenção, veremos que essas duas coisas, nosso pleno estado de presença e a interrupção do pensamento sem a perda da consciência... Ai, que legal, peraí, que eu me empolgo. E se observarmos com mais atenção, veremos que essas duas coisas, nosso pleno estado de presença e a interrupção do pensamento sem a perda da consciência, são, na verdade, a mesma coisa. O surgimento da consciência no corpo. Porque ele falou muito que tem várias maneiras da gente parar o pensamento, só que na verdade elas colocam a gente abaixo do nível de pensamento e não acima. Por exemplo, se a gente bebe muito ou usa alguns tipos de drogas, que isso até vai cortar o pensamento, tanto que a gente fica totalmente livre, não sei o quê, só que isso te coloca abaixo do nível de pensamento. E isso de você tá em pleno estado de presença, observando a respiração, por exemplo, isso te coloca acima do nível de pensamento. E, na verdade, o pleno estado de presença e a interrupção do pensamento sem a perda da consciência, que quando você presta atenção na respiração, você está interrompendo o pensamento, mas sem perder a sua consciência. Pelo contrário, você está... isso traz o surgimento da consciência do espaço. Você está produzindo, gerando mais consciência.
Olha, ele vai falar agora sobre vícios. Provavelmente tem a ver com isso que a gente acabou de falar aqui. Vícios. Um padrão de comportamento compulsivo de longa duração pode ser chamado de vício. E um vício vive dentro de nós como uma quase-identidade ou subpersonalidade, um campo energético que periodicamente assume total controle sobre nós. Ele chega de fato a dominar nossa mente. A voz na nossa cabeça, que assim se torna a voz do vício. Pode dizer-nos algo como: você teve um dia duro, merece um agrado. Eu juro que me veio um pensamento agora de tomar um vinho, de abrir um vinho daqui a pouco. Mas assim, não vejo problema em abrir um vinho, mas que interessante ele tá falando disso agora, né? Tá. Ele chega de fato a dominar nossa mente, a voz da nossa cabeça, que assim se torna a voz do vício. Sou viciada não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pode dizer-nos algo como: você teve um dia duro, merece um agrado. Por que se negar o único prazer que lhe resta na vida? E assim, se nos identificarmos com a voz interior por causa da falta de consciência, nos veremos caminhando para a geladeira e pegando uma bela torta de chocolate. Esse é o meu maior vício mesmo, é chocolate. Esse é. Se a gente se identifica com essa voz interior por conta da falta de consciência, a gente se vê caminhando para a geladeira e pegando uma bela torta de chocolate. Em outras ocasiões, o vício pode superar completamente nossos pensamentos e de repente talvez estejamos fumando um cigarro ou segurando um copo de bebida. Como é que isso veio parar na minha mão? Tirar o cigarro do maço e acendê-lo ou servir-se de uma bebida foram atos executados em total inconsciência. Se você tem um padrão de comportamento compulsivo, como fumar, comer em excesso, beber, ver televisão, ficar muitas horas conectado à internet ou qualquer outra coisa do gênero, pense em fazer o seguinte. Botei uma seta gigante aqui, ó. Quando observar a necessidade compulsiva despontar dentro de você, pare e respire conscientemente 3 vezes. Isso desperta a consciência. Eu já li esse livro várias vezes, já falei aqui, né? Muitas vezes eu esqueço de botar em prática e vou e abro a geladeira para comer o chocolate. Mas vamos nos atentar ao que ele está dizendo aqui e tentar colocar isso em prática. Quando observar a necessidade compulsiva despontar dentro de você, pare e respire conscientemente 3 vezes. Isso desperta a consciência. Então, por alguns minutos, tome consciência dessa ansiedade como um campo energético no seu interior. Sinta de modo consciente essa necessidade física ou mental que o leva a querer ingerir algo, consumir determinada substância ou adotar uma forma de comportamento compulsivo. Em seguida, respire conscientemente mais algumas vezes. Depois poderá descobrir que a urgência compulsiva desapareceu, pelo menos dessa vez. Então, respirar 3 vezes conscientemente. Depois observar essa ansiedade como um campo energético dentro da gente. Observar isso. Respirar conscientemente mais algumas vezes. E aí a gente vai perceber que aquela ansiedade de fazer o que a gente ia fazer, dessa compulsão, talvez tenha desaparecido, pelo menos dessa vez. Ou que ela ainda o domina e tudo que lhe resta é agir sob seu comando de novo. Nesse caso, porém, não faça disso um problema. Torne o vício parte da sua prática de consciência, seguindo as instruções que acabei de fornecer. Ou seja, se ainda assim essa necessidade compulsiva permanecer ali, ok, faça o que você quer fazer, mas tente estar consciente disso, respirando conscientemente, observando isso, essa necessidade, esse vício, essa compulsão, como um campo energético dentro de você. Tome consciência disso. É isso que ele está propondo. Torne o vício parte da sua prática de consciência. À medida que a consciência for aumentando, os padrões de dependência começarão a se enfraquecer e acabarão por se dissipar. Lembre-se, contudo, de estar atento a todos os pensamentos que justificam o comportamento exigido pelo vício,
algumas vezes com argumentos inteligentes. Pergunte-se, quem está dizendo isso? Esses comandos, né, pra gente fazer tal coisa. E você vai perceber que é o vício. Quando você se pergunta, quem tá me dizendo isso? É o vício. Uma vez que você saiba disso, que esteja presente como o observador da sua mente, serão menores as probabilidades de que ele o engane para que atenda à sua vontade. Ai, é interessante, né, que ele personifica esses comportamentos, essas emoções, esses sentimentos. Ele personifica o corpo de dor, ele ilustra o corpo de dor, né, que ele se alimenta de mais dor. Quando você vê uma pessoa, é o corpo de dor dessa pessoa. O vício, quem tá me dizendo isso? É o vício. Tudo isso é como se fossem, sei lá, uma espécie de seres que nos acompanham, né? Consciências, assim, outras que estão ali convivendo com a gente. Às vezes de nível mais baixo, às vezes de nível mais alto. Próximo tópico, a percepção do corpo interior. Nossa, já tem 21 minutos esse episódio. Outra maneira simples, mas eficaz de encontrarmos espaço na nossa vida está intimamente ligada à respiração. Você descobrirá que enquanto sente o fluxo sutil do ar entrar no seu corpo e sair dele, assim como o movimento de subida e descida do tórax e do abdômen, também está ficando ciente de seu corpo interior. Sua atenção pode então se transferir da respiração para essa sensação de energia vital que está disseminada dentro do seu corpo. Eu sinto muito isso, quando eu percebo essa respiração entrando e saindo, essa energia se expandindo para o corpo todo, olha que interessante. Essa sensação é uma sensação de energia vital que está disseminada dentro do nosso corpo. E isso é estar consciente do corpo interior. As pessoas, em sua maioria, estão tão distraídas pelos pensamentos, tão identificadas com a voz dentro da sua cabeça, que não conseguem mais perceber a energia vital em seu interior. Ser incapaz de sentir a vida que anima o corpo físico, a própria vida que nós somos, é a maior privação que alguém pode sofrer. Assim, elas começam a buscar não apenas substitutos desse estado natural de bem-estar interno, como também algo que encubra o permanente desconsolo que sentem por não estarem em contato com essa energia vital, que permanece presente, embora costume ser desconsiderada. Alguns dos substitutos mais procurados são as emoções fortes induzidas pelas drogas, a superestimulação sensorial, como a música em alto volume, distrações eletrizantes ou perigosas e a obsessão pelo sexo. Até mesmo os conflitos nos relacionamentos são colocados no lugar dessa sensação genuína de energia vital. O recurso mais visado para suprir o contínuo desalento subjacente são os relacionamentos íntimos. Um homem ou uma mulher que faça a pessoa feliz. Isso, é claro, está entre as mais frequentes de todas as decepções. E quando o desconsolo volta à tona, o parceiro ou parceira é sempre responsabilizado por isso. Respire conscientemente 2 ou 3 vezes. Agora veja se consegue detectar uma sensação sutil da energia vital que permeia todo o seu corpo interior. Você é capaz de, digamos, sentir seu corpo de dentro para fora? Procure ter uma breve sensação de partes específicas, as mãos, depois os braços, os pés e as pernas. Pode sentir o abdômen, o peito, a nuca e a cabeça? E quanto aos lábios? Há vida neles? Em seguida, tome consciência mais uma vez do corpo interior como um todo. A princípio, talvez você queira praticar esse exercício de olhos fechados. No entanto, depois de sentir seu corpo, abra os olhos e observe ao redor enquanto continua a senti-lo. Algumas pessoas podem achar que não há necessidade de fechar os olhos. Na verdade, talvez elas até consigam sentir o corpo interior enquanto leem esse texto. Eu senti.
Ai, gente, muito obrigada pela companhia. Até amanhã.